Meu nome é Kênia Mari e eu irei mediar o evento de hoje com o tema Janeiro Branco enquanto há tempo, o que fazer agora? Presente no calendário do Ministério da Saúde, o mês de janeiro é dedicado aos cuidados com a saúde mental. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que os índices de pessoas com transtornos mentais, principalmente depressão e ansiedade, aumentaram consideravelmente nos últimos anos. A pandemia da Covid-19 contribuiu ainda mais para o agravamento deste quadro. Fatores como a mudança na rotina, isolamento social, medo das infecções, preocupações econômicas, bem como a readaptação nos processos de retorno às atividades, aumentaram o sofrimento mental. Desta forma, falar de saúde mental torna-se imprescindível. E o mês de janeiro remete ao início de um ciclo. É o primeiro dos 12 meses do ano e muitas vezes é nele que as metas são traçadas para o novo período, inclusive com a inserção de hábitos e cuidados com a saúde e o bem-estar. Desta forma, considera-se um mês próprio para dialogar sobre os cuidados com a saúde mental. E nesse momento eu convido o presidente da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, Otávio Caldas. Pessoal, primeiro, muito obrigado aos nossos palestrantes aí que viram falar ao longo do dia, as apresentações, a todos que se inscreveram, foram 237, acredito, inscrições ali. Foi um número quantitativo que a gente não esperava, foi surpreendente, pelo menos para mim. Eu acho interessante quando os próprios profissionais têm interesse nos temas específicos. Pode ser da associação, pode ser do CRB, pode ser das outras instituições, enfim, mas tem interesse na profissão, tem interesse de adquirir novos conhecimentos e de como está esse conhecimento aí para o novo tempo, né? As atualizações desse conhecimento. Porque quando você se forma em psicologia, você vai estudar a vida inteira. Então, agradeço a todos por este momento, agradeço também a nossa equipe, porque assim como um evento virtual, tem todo um suporte, quem está nos bastidores sabe, que é um suporte gigantesco também, assim como o presencial, tem uma logística, tem tudo muito bem organizado para que nós entregamos o melhor para todos vocês. No mais, tenham um excelente evento. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos pela Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso no YouTube. Tem diversos conteúdos para todos vocês. Ouvir o podcast dos acadêmicos de psicologia, que nós tivemos uma parada devido às férias das faculdades, mas iremos retomar agora para 2024. Então é incrível, onde os próprios acadêmicos entrevistam os profissionais de psicologia e adquirem conhecimento também. Então é um podcast que tem muito conhecimento para agregar para a vida de todos vocês. Uma excelente tarde, estarei por aqui junto com o Gabriel daqui a pouquinho falando sobre o CRP, as instituições e tudo mais. Muito obrigado, Kênia, muito obrigado a todos. Continuamos. Nesse momento eu quero apresentar a vocês o Gabriel Henrique Figueiredo. Ele que é mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal de Sergipe, graduado em Psicologia pela UFMT, atua como psicólogo na Secretaria de Saúde de Cuiabá, como gestor da Política de Educação Permanente em Saúde e foi conselheiro do CRP 18 e atualmente é conselheiro do CFP e membro do Conselho Nacional de Saúde. Passo a ele agora, né, para estar falando aí um pouquinho para a gente. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Queria iniciar minha fala agradecendo a Associação de Psicólogos de Mato Grosso, a ASPSI-MT, na pessoa do Otávio, mas também do Leonço, da Dani, de tantas outras pessoas que aqui já tive a oportunidade de dialogar, de trabalhar, enfim, né, dos encontros que a profissão nos oportuniza, sobretudo na luta, né, em defesa dos direitos humanos, em defesa da nossa profissão.
Estou muito feliz, né, de estar nesse evento, representando o Conselho Federal de Psicologia, sendo um profissional daqui do estado de Mato Grosso, compondo a gestão do 19º plenário do CFP, como representante daqui da região Centro-Oeste. Estou na secretaria da região Centro-Oeste, na suplência dela, junto com a conselheira Obadei, que é do Distrito Federal. Fui convidado para falar um pouquinho, né, sobre as atribuições do CFP, explicar um pouco sobre a competência, né? Não sei se é nesse primeiro momento, Kênia e Otávio, que eu já falo um pouquinho sobre isso, ou se é apenas uma saudação inicial. Sim, já é nesse momento onde você vai explanar aí quais as diferenças, o que é cada instituição. Aquele que você tem uma expertise gigantesca aí, desde o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia aqui do nosso estado, né? Foi para a candidatura federal e conseguiu aí um pleito também para ser um dos conselheiros do Conselho Federal de Psicologia. É importante que você traga aí um pouco da fala do que é as instituições, quais as diferenciações e por que elas estão aí envolvidos com os profissionais, quais as competências, Gabriel. Acho que é interessante isso para nós. Tá certo. Bom, o conselho, os conselhos regionais, né, e o Conselho Federal de Psicologia compõem aquilo que a gente chama de Sistema Conselhos de Psicologia, que é o conjunto das autarquias responsáveis por regulamentar o exercício da profissão no nosso país. O Conselho Regional, ele é a autarquia de primeira instância, né, regionalizada dentro dos estados e dos estados e das seções, né, das jurisdições, responsável por fazer a orientação, a fiscalização e a disciplina desse exercício profissional. Então, compete ao Conselho Regional fazer a inscrição, né, profissional, que vai possibilitar o reconhecimento do profissional, né? Muita gente, quando pensa assim, eu já formou em psicologia, já é psicólogo, né? Não é. A profissão, ela é reconhecida a partir do momento que o profissional ele se registra no conselho de classe, né, que vai fazer a análise documental e emitir um número de inscrição e o registro, né, do exercício profissional, que reconhece, né, que aquela pessoa ela está habilitada para exercer a profissão. Então, o Conselho Regional ele faz a inscrição, né, ele é responsável por fazer esse reconhecimento, né, da habilitação do profissional a partir dos critérios, né, que é exigido pela legislação, que é a formação numa instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação no curso de psicologia, e não pode ser apenas na modalidade de licenciatura, porque a gente ainda tem, né, no país a modalidade de licenciatura precisa ser ou bacharelado, né, ou formação para psicólogo, e o Conselho Regional vai fazer também, além da inscrição, vai fazer a orientação e a fiscalização desse exercício profissional. Então, através de 2 comissões permanentes que todo o Conselho Regional tem, ele vai fazer essa orientação, fiscalização e a disciplinação do exercício profissional. Essas comissões que eu estou me referindo é a Comissão de Orientação e Fiscalização, né, que é ela quem vai, a partir de todo o regramento da Política de Orientação e Fiscalização, que é um documento emitido pelo Conselho Federal de Psicologia, vai fazer a orientação do profissional e a fiscalização, seja ela de forma espontânea, né, através das visitas de rotina nos serviços, né, em que a psicologia está presente, sejam eles, né, públicos ou privados, ou através, né, das denúncias que chegam através da população, né, através da sociedade. Então, o Conselho Regional ele recebe na Comissão de Orientação e Fiscalização essa
uma notificação, uma denúncia, e aí os agentes de fiscalização do CRP vão até o profissional para fazer a averiguação, né, do exercício profissional diante das informações que a denúncia trouxe. E além da orientação e fiscalização, que é a COF, né, essa comissão com os agentes de orientação e fiscalização, né, nós temos a comissão de orientação e ética, que é ela que de fato vai fazer a disciplinação, que é toda a instrução processual das representações que chegam no Conselho Regional de Psicologia. Quando a sociedade, quando um cidadão, ele se sente que passou por um profissional que agiu de forma antiética, ou fez, né, teve uma conduta que não, ele não tem um conhecimento, né, a sociedade não conhece o nosso código de ética, mas tem uma noção, né, daquilo que não é correto, né, tem uma noção de quando pode, né, se sente prejudicado, ou, por exemplo, a quebra do sigilo, né? A gente sabe que a sociedade já tem uma compreensão de que o sigilo ele precisa ser garantido pelo profissional, né? Então, quando há uma quebra desse sigilo, a sociedade procura o conselho, né? Às vezes chega como eu tinha falado anteriormente, através de uma denúncia ou de uma dúvida, né, para a comissão de orientação e fiscalização. Mas às vezes a pessoa ela já tem um conhecimento, né, ou procura advogados também, né, ou é até mesmo orientada pela Comissão de Orientação e Fiscalização a produzir uma representação que é a formalização, né, de uma queixa, né, digamos assim, para o Conselho Regional de Psicologia. Essa representação, a Comissão de Ética ela vai analisar, né, e vai, a partir de então, fazer a abertura, né, de um processo ético, né, dentro do Conselho Regional de Psicologia. Esse processo ético, assim como no âmbito da COF, da Comissão de Orientação e Fiscalização, nós temos a política de orientação e fiscalização, que estabelece todo o regramento de como a COF vai fiscalizar, como a COF vai orientar o exercício profissional. Nós temos no âmbito da COI um outro documento que orienta os processos éticos, que é o Código de Processamento Disciplinar. Assim como temos no âmbito da justiça comum, né, penal, o Código de Processamento Civil, o Código Penal, nós temos o Código de Processamento Disciplinar. Ele é como um Código Penal ou um Código Civil para o sistema Conselhos de Psicologia, porque é ele que vai orientar todo o procedimento, o rito processual de um processo ético, né? Então, esses processos éticos, eles são cuidados, né, e instruídos pela Comissão de Ética, composta por membros do Conselho Regional de Psicologia, né, eleitos, né, através das eleições que ocorrem de 3 em 3 anos, mas também podem ter colaboradoras e colaboradores convidadas e convidados pelo CRP. E tem também uma equipe técnica, né, que dá suporte, né, para a elaboração das notificações, intimações, citações, análise, né, dos documentos que são arrolados durante o processo pelas partes, as oitivas, né? Então, assim, esse é um processo bem complexo, bem amplo, né, bem demorado também, porque o Código de Processamento Disciplinar, ele tem, né, um rito processual bem complexo. Por isso, os processos éticos no âmbito do CRP, eles costumam durar 3 anos, 4 anos, né, o que, na maioria das vezes, gera até um certo incômodo e angústia pelos profissionais quando eles são partes representadas dentro dos processos, né. Então,
Estou falando tudo isso, explicando um pouquinho do trabalho das comissões de orientação e fiscalização e da comissão de ética, porque são as duas atividades principais do CRP, né? São as principais atividades de um conselho regional, para além da inscrição profissional. E, obviamente, né, que além de tudo isso, né, desse universo que né, de regulamentar o exercício da profissão, de cuidar do exercício da profissão, seu aspecto ético, técnico, e do regulamentar, né, que é da inscrição profissional, que é o ato de reconhecer que uma pessoa ela está habilitada para o exercício da profissão, nós também temos o caráter político, né, da profissão. Né? Então, o Conselho Regional ele está dentro dos espaços do controle social, né, dos conselhos de saúde, dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, dos conselhos dos direitos da mulher, no âmbito do sistema penitenciário também tem vários conselhos, né, porque ele é o Conselho Regional, e assim como o Conselho Federal, mas aí no âmbito federal, nós somos a autarquia que tem também a responsabilidade de ser consultor na matéria da psicologia. Né? Então, é a instituição que é convocada pela sociedade, né, e pelo Estado a falar em nome da psicologia, né, e trazer um olhar, né, para a discussão do campo das políticas públicas e daquilo que é matéria na sociedade sobre como a psicologia ela enxerga os fenômenos, né, que acontecem no mundo, na nossa sociedade, enfim. Então a gente é convocado a falar sobre as questões sociais, trazendo aquilo que é acúmulo da nossa profissão, né, e da nossa ciência. Então, a psicologia ela tem, inclusive, sendo muito consultada, né, no debate, por exemplo, né, dos direitos humanos da população LGBTQIA+, os direitos da mulher, trazendo, né, para a sociedade uma posição a partir, né, daquilo que a gente consegue identificar e construir, né, a partir das nossas epistemologias e do nosso acúmulo teórico. Então, em matéria de psicologia, somos órgão consultor, né, do Estado. E qual que é a diferença, né, do Conselho Regional para o Conselho Federal? Que o Conselho Regional ele vai atuar na jurisdição de um território mais específico, né? Ele vai estar presente ou num estado, né, ou num conjunto de estados, porque a gente tem ainda, nós somos 27 estados, né, com o Distrito Federal, mas temos apenas 24 conselhos regionais, ou seja, 3 estados do nosso país não possuem sede própria, né, um conselho regional de jurisdição própria. São estados que são seção de um regional, de um outro estado. Mato Grosso, por exemplo, foi seção do Mato Grosso do Sul. Né? Durante muito tempo nós éramos do CRP14. Era uma exceção do CRP14 que tinha sede lá no Mato Grosso do Sul e lá, alguns anos atrás, éramos do CRP São Paulo, CRP6. Nem consigo falar do tempo porque eu não era formado ainda, nem muito menos inscrito, né, no conselho. E o Conselho Regional, então, tem essa competência, né, e é esse o âmbito dele. O Conselho Federal, ele vai ter todas essas atribuições, mas ele é a segunda instância, né. Então, nos processos éticos, nós somos a segunda instância dos processos, né, então, quando os processos éticos, eles finalizam no âmbito do Conselho Regional, eles vêm para o Conselho Federal, seja quando a parte representante do processo ético ou a parte representada entra com recurso, né?
Quando o processo ele é arquivado, a parte representante pode solicitar, né, o desarquivamento para o Conselho Federal, então ele recorre ao Conselho Federal, assim como ele também é a instância que vai, existem duas penalidades no processo ético que precisam ser apreciadas pelo Conselho Federal de Psicologia, que é a cassação e a suspensão do exercício profissional por 6 meses. Essas duas penalidades, por serem mais graves, elas precisam também da análise, né, e da aprovação do Conselho Federal de Psicologia. E nós também fazemos todo esse debate, né, político, né, em defesa da profissão, nos espaços do controle social, como foi dito pela Kênia no meu mini currículo. Eu estou representando, né, o Conselho Federal de Psicologia no Conselho Nacional de Saúde. Isso, né, assim, tentando trazer um pouco do panorama, né, do que é o Conselho Federal, o sistema conselhos, né, todas as resoluções também, é importante falar isso, né, que a gente vê emitida pelo Conselho Federal de Psicologia, se não todas, a maioria, elas passam por uma construção democrática, né, a partir de todos os conselhos regionais de psicologia. O sistema conselhos de psicologia ele é muito diferente dos conselhos das demais outras profissões. Quando a gente fala de como a gente funciona para outros conselhos profissionais, principalmente, né, do âmbito federal, dos conselhos federais, a gente sempre ouve, né, nossa, como a democracia é cara para a psicologia, porque a gente não constrói as resoluções do CFP de forma isolada apenas pelo Conselho Federal de Psicologia. Nós temos um espaço que é a Assembleia de Administração Política e Finanças, a APAF, que ocorre 2 vezes ao ano, e o Conselho Federal se reúne com os 24 conselhos regionais, e ali a gente tem os grupos de trabalho que constroem as resoluções para a APAF, né, as minutas de resolução, e é a APAF que aprova. Né? Então, a política de orientação e fiscalização, como eu havia dito anteriormente, o Código de Processamento Disciplinar, as resoluções e notas, né, muitos documentos, quase todos os documentos produzidos pelo CFP são construídos de forma democrática no âmbito da APAF, da Assembleia de Política, Administração e Finanças, que é transmitido tão democrático, né, que é também transparente, um outro princípio da democracia, né? Então, nossas APAFs, elas são transmitidas lá no YouTube do Conselho Federal de Psicologia, e toda a categoria pode acompanhar a construção e elaboração desses documentos da nossa profissão. Né? A nota técnica da constelação familiar, eu poderia trazer como exemplo, ela também foi elaborada no âmbito da APAF. Né? Às vezes a gente, inclusive, um ponto polêmico, né, nessa nota da constelação familiar, alguns profissionais, né, defendem são contrários da nota, né, tem uma crítica à nossa nota, e criticam o CFP, né, mas essa crítica, ela desconhece o processo, né, que foi a APAF que construiu, de forma democrática, através de muito estudo por um grupo de trabalho, com convidados ad hoc, pesquisadores da área, né? Então, é isso, assim, eu estou tentando trazer o máximo de informação, querendo compartilhar com vocês a forma como a gente funciona e se organiza no âmbito do nosso conselho. E fico muito feliz de poder falar sobre isso, porque eu sou um completo apaixonado pelo conselho, né? Gabriel, eu tenho não sei, talvez seja uma preocupação, ou talvez uma curiosidade, não sei, mas eu vi que você falou sobre a questão das notas técnicas, dessa formulação. A minha questão é, em qual momento tanto o Conselho Regional de Psicologia, aqui do Estado de Mato Grosso, o CRP 18, e o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, em qual momento que ouvem os profissionais,
tem essa articulação para que os profissionais também possam falar, possam ajudar na construção, porque, por exemplo, você citou uma nota sobre a constelação familiar, né, e aí teve muitos profissionais contrários, mas teve esse momento de ouvidos, como que foi esse processo? É importante, que aí eu sou questionado e vou lembrando de outras informações, né, que vai um pouco na direção do que eu havia dito, né, de como a democracia é cara para nossa psicologia, né. Além da APAF, né, desse formato de construção dos documentos de forma colegiada com os conselhos regionais, com os 24 conselhos regionais, a gente tem também de 3 em 3 anos, os congressos regionais da psicologia e o Congresso Nacional da Psicologia, né? São os COREPs e os CNPs. É uma espécie de conferência, né? Onde os profissionais são convidadas e convidados pelo Conselho Regional de Psicologia, e temos eventos preparatórios, né, temos os pré-congressos, temos o Congresso Regional e o Congresso Nacional, onde os profissionais participam debatendo propostas para as gestões do Conselho Regional e do Conselho Federal. Então, antes da eleição, né, do CRP e do CFP, nós temos esse processo de conferência, né, que são os congressos regionais e o Congresso Nacional, em que a categoria ela é convidada a fazer o debate, né, e elaborar propostas para as próximas gestões, né. Então, esse é o principal espaço em que os profissionais eles trazem, né, as suas necessidades, né, as suas dificuldades e aquilo que o conselho, o sistema precisa verificar, né, para legislar o exercício da nossa profissão, né. Por exemplo, nós estamos agora elaborando e eu sou o coordenador do GT que está elaborando a nova resolução dos processos de mediação dos métodos autocompositivos nos processos éticos, né? Isso veio, né, dos conselhos regionais, dos profissionais, né, dos técnicos dos CRPs que participaram do congresso, colocando a necessidade, né, da gente reformular a nossa resolução da mediação, mas também dos profissionais que atuam com mediação no âmbito da justiça, que reconheceram que a resolução lá de 2016 ela está ultrapassada e veio como proposta, né, no CNP, no Congresso Nacional da Psicologia e nos congressos regionais, essa proposta para o sistema Conselhos de Psicologia. Mas assim como, e a gente está fazendo, né, essa reformulação, mas assim como nós tivemos essa proposta vinda do Congresso, nós também tivemos a propostas relacionadas à constelação familiar, né? Sobretudo de profissionais que atuam no âmbito da justiça, né? E que estavam percebendo, né, a incompatibilidade da constelação familiar no âmbito da justiça com o nosso código de ética, sobretudo nos princípios fundamentais, né? Então, né, percebendo, né, situações em que a vítima estava sendo colocada, né, vítimas estavam sendo expostas e colocadas diante de agressores, né, e de abusadores, né, revitimizações, né, portanto, e produção de sofrimento psíquico. Isso foi apontado, denunciado pelos profissionais que atuam nessa área, né, dentro do nosso congresso e reivindicado para que o sistema conselhos tomasse uma posição, né, e, portanto, a APAF elaborou, né, criou-se um GT, né, esse GT dentro da APAF convidou pesquisadoras, né, externas, inclusive, né, de outros países, né, se não me engano, para auxiliar, né, num amplo estudo sobre a prática da constelação, e emitiu-se então, produziu-se então aquela nota que foi
aprovada dentro da APAF, né? Ela não foi aprovada apenas pelo CFP, ela foi aprovada pelo conjunto dos 24 conselhos regionais, né, que entenderam a importância, né, daquele momento, a psicologia emitir uma posição, né, sobre a constelação familiar. Então, assim, respondendo a tua pergunta, né, falei, respondi, mas em síntese, os profissionais são convidados a contribuir nesses espaços, né, no nosso congresso, no congresso regional, no congresso nacional, né, que ocorre de 3 em 3 anos. Mas alguns documentos também vão para consulta pública, viu? A gente faz consulta pública, chama as entidades, né, para dialogar, enfim, as entidades da área. Outra percepção minha, Gabriel, é a questão da participação dos profissionais. Eu acredito que, por exemplo, na associação, nós entendemos que somos novos, temos muitos anos, igual o CRP de luta, de uma trajetória mais sólida, né? Mas ainda é bem superficial, é algo bem, é pouco ainda. Eu queria saber se no CRP, que você foi presidente por, acredito, um mandato, dois, não me recordo agora, mas você foi presidente do CRP, o Conselho Regional aqui do nosso estado, e agora como conselheiro federal, tem essa mesma percepção de falta de participação dos profissionais? Por exemplo, eu sou apaixonado pelas pessoas que colocam as críticas construtivas ali nos nossos formulários. Olha, precisa que melhore isso, não gostei disso, acho que essa fala está errada, é equivocado falar dessa maneira, é dessa maneira que a gente precisa fazer. Então, assim, tivemos o nosso levantamento agora de 2023, tivemos uma participação até melhor que do ano passado, fiquei super feliz, me criticaram bastante, trouxeram muitas questões que podem melhorar na associação, fomos muito elogiados também. Então, a participação se faz com democracia, que é uma das lutas dos nossos conselhos, certo? E, para finalizar, tem participação dos profissionais, Gabriel, no CRP de Surto e no Conselho Federal de Psicologia? Então, no Conselho Federal, vou iniciar falando desse lugar, a gente não desenvolve muito ações para os profissionais como que eu posso explicar? Porque a gente faz a construção da política, né? A condução da política. Então a gente não, quando promove evento, geralmente o conselho são eventos nacionais, né? Então aqui a gente vai ter o Congresso Nacional, né? E tem uma ampla participação, sim. Mas a maior parte dos eventos são eventos externos, né, das entidades da psicologia brasileira que a gente se faz presente, né, ou as conferências, né, por exemplo, agora no começo do ano nós estivemos presentes na Conferência Nacional de Saúde Mental, ano passado nós estivemos presentes na Conferência Nacional de Saúde, também tivemos no final do ano agora a Conferência da Assistência, né, então a gente se faz presente nesses espaços, né, levando materiais da psicologia, as produções do CREPOP, né, os livros do CFP, fazendo rodas de conversa, mas é um pouco diferente do formato como o Conselho Regional faz, porque o Conselho Regional, ele, assim como eu falei, né, anteriormente, que o Conselho Federal não fiscaliza, né, quem fiscaliza é o Conselho Regional, né, a gente tem mais o processo ético, né, a disciplinação mesmo, no âmbito do federal. O regional, ele orienta também e fiscaliza, né. Essa orientação, ela se dá através desses eventos, né, no âmbito do regional. E no regional, ele acaba tendo, então, uma participação maior, né, dos profissionais. Aí o CRP, quando eu estive na gestão, eu também percebia, né, Otávio, uma falta de interesse, né, dos profissionais em participar, né, dos espaços do CR, de participar dos momentos de atualização, né, que é oportunizado, né, até mesmo nos deparávamos várias vezes com profissionais que desconheciam não só o papel do CRP,
né? E assim, e tá tudo bem não saber, não compreender, não ter na ponta da língua qual é a competência do CRP, né? Mas desconhecimento das próprias resoluções, das normativas, do exercício profissional, né? Agora é o nosso compromisso, né, enquanto conselho, seja regional e federal, né, tornar os nossos documentos, né, cientes, né, da categoria. Mas, por outro lado, a gente tem e eu acho que é uma coisa da nossa profissão, a gente precisa reconhecer que a nossa profissão ela é uma profissão elitista, né, ela é uma profissão que ainda, né, embora tenhamos nos últimos tempos, né, ao longo dos últimos 20 anos, desde o processo de redemocratização do nosso país, avançado na participação das políticas públicas, a gente ainda tem uma lógica neoliberal, né, muito enraigada, e isso faz com que sejamos, muitos de nós, profissionais isolados, né, com uma baixa capacidade de construção coletiva, né, não é à toa que a clínica ainda é muito forte na nossa profissão. Não é à toa que a gente ainda não conseguiu romper, né, com a lógica da clínica privativista no campo das políticas públicas, né? A gente avançou com a clínica ampliada, né, obviamente, no âmbito das políticas públicas, sobretudo no SUS, né, mas a gente ainda tem esse modelo de clínica privativa, né, muito presente. Eu acho que isso é um desafio para nós, né? Este é um desafio para nós, este é um desafio, né? Temos aqui várias professoras, né? Várias pessoas que estão na formação. Este é um desafio para a nossa formação na psicologia, né? Então, acho que a gente precisa ter essa leitura, né? E nos angustiarmos com ela, né? De que a nossa profissão nós precisamos provocar, né, uma ruptura com esse modelo, né, de exercício que ainda não que ainda não abandonamos, né, e que a sociedade também não quer que abandonemos, né, porque é o que nos pedem, esse modelo, né, porque a gente ainda, além de, né, lógica neoliberal, o que a sociedade nos convoca o tempo todo é para essa lógica neoliberal, né, mas também, mais do que isso, né, mas que vai na direção né, dessa lógica, a medicalização, a patologização da vida, né? A gente está falando de tudo isso é um problema só, né? E que a gente tem aí como Obrigado comigo aqui, Gabriel, está acabando o nosso tempo. Mas, olha, Desculpa. Eu também gosto de falar, ainda mais sobre a associação. Acho que foi formulada ali para ajudar em todo o processo do CRP, também a construção do CFP um pouco mais para frente, porque tudo se atualiza, tudo se moderniza, tudo tem um caminho novo a ser traçado. Eu acho que também precisa dessa participação dos profissionais, estarem mais junto de sua própria profissão, não gostou, pontuar, não ter medo, né? Acredito que, acho que uma das questões que eu vejo muito é o medo de se posicionar, que eu acho que isso precisa ser formulado ali nas graduações, de como se posicionar de forma ética, respeitosa, ter um pensamento crítico, que é importantíssimo. Não vejo grande parte tendo esses posicionamentos. Eu acho que, talvez com essa vinda da associação, vi muito, ainda é superficial, mas ainda tem muitos posicionamentos aí, nós já conseguimos aí ver como que funciona essas articulações para esses posicionamentos e ficamos felizes de ajudar nesse processo. Eu acredito que você percebeu isso, né, enquanto esteve aqui como presidente. Já de antemão agradecer pela participação do Conselho Federal de Psicologia, que é um dos nossos parceiros, sempre que a gente convida, ou vem o próprio presidente, né, que é o Pedro Micalho, ou vem um conselheiro apresentando aí, e neste caso foi você. Muito obrigado mais uma vez, Gabriel.
Eu que agradeço, estou muito feliz mesmo de estar aqui e sempre que precisarem, contem comigo. Eu estou aqui, às vezes é difícil, na correria do dia a dia, atender as mensagens, responder, mas eu sou sempre que convidado, principalmente aqui no nosso estado, né? Não titubei, não recuso. Estou muito feliz de poder reencontrar, né, tantas colegas que há muito tempo não via, Dani, quem mais aqui. É isso, gente, agradecer. Eu vou ficar mais um pouquinho, mas eu vou precisar sair, porque eu tenho um outro compromisso pessoal, né? Mas, de antemão, agradecer mais uma vez e me colocar sempre à disposição. Obrigado. Tivemos a fala do representante do Conselho Federal de Psicologia, Gabriel Henrique, Daniela Aparecida Zanetti Guimarães, com o tema Cuidados Individuais na Saúde Mental. É formada em Psicologia desde 1998 pela Universidade de Cuiabá, especialista em Educação Infantil pela UFMT, mestre em Educação e Psicologia pela UFMT e professora do Departamento de Psicologia da UFMT, coordenadora do PROEPSE, Projeto de Extensão de Ingresso no curso de Psicologia, no campus de Cuiabá. Professora Daniela, seja muito bem-vinda ao terceiro webinário de Psicologia Janeiro Branco, né? Tivemos aí uma recolocação dos nossos palestrantes, espero que todos compreendam. Fique à vontade, se precisar estarem por aqui. Acredito que a sua apresentação você possa compartilhar com a gente, certo? Mas, muito obrigado, fico à disposição. Boa noite, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui. Otávio e todo o pessoal da associação, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês uma temática tão importante sobre o processo de saúde mental, principalmente, né, usado simbolicamente no mês de janeiro, mas nós sabemos que isso se dilui o tempo todo, todos os meses, e é de suma importância estarmos conversando e pensando sobre isso em prol do desenvolvimento, né, humano. Então, eu trouxe uma apresentação para vocês, eu vou compartilhar falando sobre a temática dos cuidados, né, em relação à saúde mental. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre os cuidados que nós devemos ter sobre o processo de saúde mental e, ao mesmo tempo, ao falar sobre essa questão tão importante, eu pensei em trazer um pouquinho algumas considerações sobre a questão da nossa saúde como um todo, né? Então, falar de saúde mental também remete ao conceito de saúde. Então, teoricamente, eu trouxe para dividir com vocês, né, algumas considerações em relação ao conceito de saúde, né? Então, ele pode estar ligado, né, historicamente, a algumas questões que vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo, a questão da integridade, né, anatômico-funcional dos organismos vivos como um todo, né? Desde 1947, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, definiu a questão da saúde, do conceito, como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, essa questão ela é muito bem discutida ao longo dos anos, porque alguns eixos teóricos se contrapõem, dizem que é muito limitado, mas eu estou pegando como referência essa consideração da Organização Mundial. Essa definição, especificamente, ela enfatiza a importância do equilíbrio e bem-estar em todas as áreas da vida de uma pessoa, indo além da ausência da doença. Bom,
nesse sentido, nós não podemos negar que o estilo de vida que é imposto pelas culturas, pelas diferentes culturas, organizações de trabalho também, entre tantos outros fatores, faz com que seja necessário uma ampliação, uma reflexão em relação a esse conceito. Então, como eu falei anteriormente, historicamente ele foi pensado dessa maneira, mas de acordo com o desenvolvimento, né, das organizações, da sociedade como um todo, nós temos que pensar um pouco mais, expandir essa reflexão, né, e que perpasse para além da ampliação do campo biológico e passe a ser visto relacionado a questões também históricas, econômicas, sociais, políticas, que contemple a qualidade de vida das pessoas, do ser humano, considerando também os seus valores, as suas crenças, a sua educação, seus direitos, seus deveres, contextualizando aí toda a dinâmica que compõe o desenvolvimento do ser humano, atrelado ao seu processo, né, histórico-cultural, que contempla todo o seu ciclo de vida. Então, pensar em saúde é pensar nesse contexto mais amplo, né? E atrelado a tudo isso, nós também trazemos a importância de se pensar especificamente na saúde mental, né? Então, uma definição aí para vocês até relembrarem, né, e podermos pensar junto. A saúde mental, ela pode ser entendida como um estado de bem-estar mental que permite, que faz com que as pessoas, né, possam lidar com diferentes momentos, né, ligados ao desgaste, ao estresse da vida, à correria, né, e contempla aí todas as suas habilidades para aprender, né, para trabalhar, para se relacionar e contribuir, né, de forma significativa para um desenvolvimento de uma forma mais integrativa dentro dos diferentes contextos sociais. Então, ela é um processo dinâmico, complexo e multifatorial, porque engloba diferentes dimensões, né? Não só as dimensões biológicas, mas a psicológica, a sociocultural, a econômica, a política, ambiental, enfim, né? É uma integração de fatores que contempla o processo de saúde mental. Então, é importantíssimo que a gente considere, né, e fique atento a esse desenvolvimento da saúde mental, porque nós sabemos, né, como é importante nós refletirmos e também dar visibilidade para pensar em saúde mental, principalmente depois, né, de todos os eventos que nós vivenciamos, né, ao longo dos últimos anos, o processo de pandemia, e a partir daí começou-se a pensar um pouco mais sobre isso, né? Então, ligado a esse processo de saúde mental, não podemos desconsiderar principalmente os cuidados individuais, né, relacionados a esse processo, que são fundamentais. Por quê? Porque promove o equilíbrio emocional das pessoas, o processo de resiliência e o bem-estar psicológico, né? Mas o que acontece? Acontece que, infelizmente, a maioria das pessoas até então não pensavam sobre isso, não dava espaço para pensar sobre o cuidado, não só, né, o cuidado com o outro, com os seus parceiros, mas o autocuidado, o cuidado consigo mesmo. E isso foi meio que passando batido ao longo dos anos por conta de uma série de questões históricas,
o próprio processo, né, de correria das pessoas, né, num formato mais automatizado no dia a dia, não dava brecha para se pensar sobre isso, né? Os inúmeros afazeres, as inúmeras funções que todo mundo desempenha ao longo do dia, até que veio o contexto da pandemia, e aí nós fomos, vamos dizer assim, obrigados a se haver consigo mesmo. Tivemos um tempo para pensar sobre isso, né? E a partir daí eu acho que esse foi o grande momento de se ampliar o processo do próprio cuidado, né, em relação à saúde mental. Então, considerando todas essas questões, o cuidado individual se torna imprescindível. E aí eu trago para vocês algumas questões relacionadas a esses cuidados individuais, né? É óbvio que tem muito mais que esses 3 que eu coloco para vocês, mas eu centrei um pouco mais em cada um deles, que é a estruturação de limites que sejam saudáveis para si mesmo e para o outro, a comunicação, o processo de comunicação é extremamente importante, estabelecer uma comunicação eficaz com os nossos pares e, acima de tudo, o autocuidado. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre cada um deles, né? Então, em relação à estruturação de limites, né? O que eu posso pensar sobre isso? Os limites, eles são as regras e os padrões que definem o que é aceitável e o que não é, em cada situação da nossa vida, em cada relação estabelecida. Eles servem para proteger a integridade e a autonomia, o respeito consigo próprio e com o outro. Então, estabelecer limites saudáveis é fundamental para manter o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Por quê? Porque é através dele que eu consigo dizer não quando existe uma situação específica sobre isso, sem me sentir culpado ou receoso, né? Então, muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida, nós somos atropelados por várias coisas, várias obrigações, e nós não conseguimos estabelecer o limite para cada uma delas. E isso se torna necessário. Então, vamos parar para pensar, há quanto tempo eu não penso sobre isso? Né? Quanto tempo, né, eu não acabo sendo, vamos dizer assim, meio que atropelado, né, por várias coisas e que eu quero dizer não, mas eu não consigo dizer não, né, para as outras pessoas. Como é que é isso dentro de mim? Né? Por que eu não consigo estabelecer esse limite? Por que eu não consigo dizer não, né, quando aquilo está me incomodando? Então, eu acho que é um exercício que nós precisamos fazer. Muitas pessoas, por mais que não queiram fazer determinadas coisas, não conseguem dizer um não para o outro. E acaba exercendo, né, funções e atividades que não a fazem feliz, né? Que não estão totalmente ligadas com o próprio prazer, né? Então, o dizer não se torna necessário, né? Por mais que às vezes isso me doa, né? Eu preciso de uma forma, claro, tranquila, respeitosa, né? Saber dizer não. Outra forma de estabelecer limites saudáveis, né, é respeitar o tempo de cada um, o seu próprio tempo e o tempo do outro, sem invadir ou
permitir invasões a si próprio. Então, muitas vezes, como eu falei anteriormente, nós somos sobrecarregados e nós acabamos tendo que dar conta de tudo ao mesmo tempo e não conseguimos respeitar o nosso próprio tempo. E isso é uma coisa importante, né? O tempo para conseguir fazer atividades que nós gostamos, além do trabalho, pequenas coisas como ter contato com a natureza, fazer um esporte, né? Ter relações de amizades para além do trabalho. Então, são coisas muito importantes que nós temos que pensar um pouquinho sobre isso, que estão ligadas aos limites saudáveis que é imprescindível para o cuidado individual de cada pessoa. Outra questão muito importante em relação também a esses limites é evitar conflitos, mal-entendidos e ressentimentos. Teve algum problema com o outro? Converse. Não deixe de conversar. Não deixe de colocar as suas questões, né? Não leve mal-entendido para casa. Coloque, é claro, de uma forma educada, de uma forma tranquila, né? Mas fale sobre isso. Tente diluir isso de uma forma tranquila. Outra questão também importante é preservar a saúde física e mental. A saúde física, e aí eu divido com vocês uma experiência muito importante na minha vida, que aconteceu pós-pandemia, foi o fato de eu fazer uma atividade física, porque durante muitos anos da minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito sedentária, só trabalhando, e aí eu comecei a adoecer. E além de um adoecimento mental, vem o adoecimento físico. E aí eu parei para pensar e falei assim, não, chega. Então agora eu tenho que também pensar na minha saúde física. E como é que eu fiz isso? Eu escolhi um esporte, né? Eu fui tentando conhecer várias modalidades esportivas e me identifiquei com uma prática específica e entrei nela e estou aí atuante hoje no meu dia a dia, né? Consegui colocar um tempo, um limite de tempo para os meus afazeres do trabalho e entrando aí com a questão do esporte. Então, assim, isso é muito importante. Nós estamos vendo aí, né, ao longo dos anos, o quanto o esporte é importante para a saúde mental. Recentemente, nós tivemos uma palestra, né, que o Proepsi desenvolveu lá na UFMT, e nós convidamos a Érica e a Thalita, duas psicólogas que foram conversar conosco sobre a psicologia do esporte. Então, a partir daquele encontro, eu me fortaleci ainda mais em relação à importância do esporte na nossa saúde mental, né? Então, isso é uma bandeira que eu conheci e carrego comigo. Quem quer que eu encontre, eu falo, vamos fazer um esporte, você já pratica, e incentivo a escolher, porque é extremamente importante para a saúde mental, né? Mas voltando às várias questões que estão ligadas ao cuidado individual, tem também, né, o processo de comunicação. Nós sabemos que ele é um processo de suma importância na nossa vida. A comunicação é um processo de trocas de informações, de ideias e de sentimentos. E isso tem que ser pensado, né?
ele é estabelecido tanto verbalmente como não verbal. Temos aí a comunicação escrita, a comunicação oral, a formal, a informal, dependendo do contexto onde você está inserido, dependendo dos pares que você está ali estabelecendo a comunicação, o objetivo. Então, pensar numa comunicação eficaz se torna muito importante, né? Que é aquela onde eu transmito uma mensagem de forma clara, de uma forma precisa, de uma forma compreensível, né? Evitando aí, né, os famosos ruídos, distorções dentro do processo comunicativo. Então, nós vivenciamos aí, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, a ampliação, né, das mídias digitais, do processo da internet, né? A Fernanda vai até falar sobre isso, e isso se torna cada vez mais importante pensarmos uma comunicação que possa, né, evitar problemas, evitar tanto problemáticas concretas do processo comunicativo, como um desentendimento em relação ao próprio conteúdo que você queira externar, né? Então, eu costumo dizer que a comunicação face a face é uma das comunicações mais importantes, porque você está ali na frente da pessoa, né? E você pode externar tudo que você está sentindo, né? E não deixar dúvidas sobre todo esse processo. Então, pensar no fenômeno comunicativo é vital, né? Porque facilita expressar as nossas necessidades, as nossas opiniões, os nossos sentimentos de uma forma mais assertiva, e também escutar ativamente e compreender o ponto de vista dos outros. Nós temos que tomar um cuidado muito importante em relação a tudo isso, porque muitas vezes a pessoa, ela tem uma facilidade para comunicar, mas ela tem uma dificuldade para ouvir, né? A ansiedade, a expectativa, muitas vezes ela faz com que a pessoa, né, ela nem tenha o cuidado de ouvir um pouco mais o outro, né? Então, isso é muito importante, eu parar para ouvir o que o outro quer me dizer. É óbvio que no processo de comunicação tem aí todos os processos relacionados, né, a sentidos, a significados da mensagem que está sendo colocada aí. Mas, assim, quando eu penso na comunicação mais eficaz, é aquela comunicação em que eu consigo me expressar de forma clara, mas também que eu consiga escutar o outro. Então, esse é um exercício que nós temos que fazer ao longo do nosso dia a dia, né? Resolver problemas também, conflitos e desafios de forma mais colaborativa. Então, o processo de comunicação eficaz facilita, né, essas relações. Estabelecer relações saudáveis, respeitosas e produtivas. Então, quando você tem uma comunicação mais clara, você consegue estabelecer relações mais saudáveis com o outro. Tá? E outra temática, né, também muito importante em relação aos cuidados, né, individuais na saúde mental, é o próprio autocuidado, né? O autocuidado, ele pode ser pensado como um conjunto de práticas que visam promover e preservar a saúde e o bem-estar de si mesmo, consigo mesmo, né? Vamos parar para pensar? Quanto tempo a gente não faz esse exercício de autocuidado? Né? Então, envolve cuidar do corpo,
cuidar da mente, das emoções, para que nós possamos entender as nossas necessidades físicas, psíquicas, emocionais. Quanto tempo eu não olho para dentro, né? E me vejo enquanto pessoa, né? Entre em contato com os meus conteúdos, com as minhas qualidades, mas também com as minhas falhas, porque nós temos o hábito, né, de muitas vezes não se permitir pensar um pouquinho sobre si mesmo, né? E isso é um exercício que nós precisamos ter. E aí é óbvio, né, gente, que entra várias estratégias para pensar nesse autocuidado. Quando eu falo de autocuidado, eu falo de autoconhecimento. Será que eu me conheço? Né? Eu tenho o hábito de ter na ponta da língua o conhecimento do outro, mas e o meu? Né? Afinal, por que é tão importante falar sobre autoconhecimento? Né? A resposta ela pode vir de várias maneiras, mas uma delas é que se conhecendo a sua essência, conhecendo as suas emoções, seus limites, as suas habilidades, as suas dificuldades, os seus medos, né? Nós conseguimos lidar melhor com os desafios diários, né? E conseguimos também estabelecer um equilíbrio emocional muito mais amplo. E aí, esse autoconhecimento, né? Ele acaba fortalecendo a autoestima, né? Nós conseguimos, através dele, analisar a nossa trajetória de vida. Poxa, o que eu fiz até hoje? Né? Qual que foi o meu desenvolvimento ao longo dos anos? O que eu já consegui, né? O que eu já estou feliz em ter conquistado? O que eu quero ter daqui para frente? Porque nós sabemos, né, que o nosso desenvolvimento ele perpassa por projetos de vida. E a gente só consegue estruturar projetos de vida se a gente tiver em contato consigo mesmo também, né? O autoconhecimento também ele aprimora a comunicação. Quando nós nos conhecemos de forma mais profunda e sabemos o que nós gostamos, o que nós não gostamos tanto, né? Nós conseguimos reagir às diferentes situações inesperadas de uma forma mais assertiva, né? Então, ele acaba também, como nós já falamos anteriormente, facilitando o processo de comunicação. Também proporciona, né, tomada de decisões mais coerentes, com reflexões mais conscientes, que vai acabando diminuindo o risco, né, de entrarmos em situações de conflitos, em estabelecermos percepções errôneas sobre o outro, sobre diferentes situações da realidade. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante, é um exercício necessário. Só que aí entra o grande desafio, né? Porque nós entendemos que nem sempre é fácil se permitir conhecer. Muitas vezes ele é doído, mas ele é um processo que se torna necessário, uma vez que dificilmente sem ele nós atuaremos como protagonistas da nossa própria história. Seremos sempre reféns do acaso e da repetição. Então, é necessário que nós possamos mapear constantemente o nosso ser, a fim de analisarmos o que é preciso para ser transformado, para que torne a nossa vida muito mais gostosa, muito mais leve, porque assim, ao longo do tempo, né, nós percebemos que a leveza, ela se torna importante com as relações interpessoais que eu vou desenvolvendo ao longo da minha vida, né? Isso é um processo que eu venho pensando muito, até por conta da maturidade,
né? Quando a maturidade começa a bater na nossa porta, a gente começa a colocar as coisas na balança. E uma coisa que eu percebi que se torna muito importante para a nossa saúde mental é a leveza. Levar a vida com um pouco mais de delicadeza, de afetividade. Eu costumo falar para os meus alunos, não existe processo de desenvolvimento, de saúde mental sem afeto. E ao longo do tempo, né, por conta de diferentes questões que nós vivenciamos ao longo da nossa vida, como eu falei anteriormente, nós esquecemos da leveza e da afetividade, né? E tudo isso perpassa pelos cuidados que nós temos que ter com o outro, mas também consigo mesmo, né? E esse processo se torna muito importante para a nossa saúde mental. Então é isso. Eu espero que eu possa ter contribuído com esse movimento de reflexão, né, sobre os cuidados individuais que nós temos que pensar ao longo da nossa trajetória de vida. Muito obrigada. Professora e a todos, é de suma importância esse cuidado de todos, a percepção, tendência somente de cuidar dos outros, né, professora Daniela? Mas esquecemos o cuidado de nós mesmos. E como que nós vamos cuidar de alguém se nós não estamos bem? Exatamente. Uma das falas que eu destaco bastante, eu achei interessantíssimo, é o falar sobre isso, falar pelo nosso, pode ser na empresa, pode ser em casa, um cônjuge, né, um amigo, olha, eu vou ficar um pouco mais reservado, porque eu não estou bem, eu preciso ficar em casa, eu preciso estar um pouco mais cuidando de mim. Eu achei interessante isso na fala da Daniela. Principalmente, eu gostaria só de fazer uma consideração, principalmente para nós profissionais da área da psicologia. Nós somos muito cobrados para cuidar do outro, né? E muitas vezes eu esqueço de mim mesmo, né? E nós já sabemos que nós precisamos se colocar no lugar de ser cuidado também, para daí cuidar do outro. Eu tenho que me permitir. A partir do momento que eu me permito, eu consigo entender as relações de uma forma mais saudável. Eu preciso ser cuidada também para que eu possa cuidar do outro. Então, professora, muito obrigado. Kênia. Agradecemos a Daniela por toda a contribuição até aqui. Nesse momento, gostaria de convidar a Fernanda. A Fernanda, deu tudo certo? Já está conseguindo? Deixa eu só agradecer rapidinho para a Fernanda e para a Daniela. Professora. A gente está saindo agora. Agora deu certo, Fernanda. Deixa eu só agradecer rapidinho a professora Daniela, que nós temos uma troca muito grande quando vou na UFMT falar sobre professora, muito obrigado pela disponibilidade. Acho que a UFMT é muito importante para o Estado, muito importante para o próprio conhecimento da psicologia do Estado. Eu acredito que a senhora aprendeu para que as pessoas possam ter conhecimento, né, disponibilizar esse conhecimento para a sociedade, para os próprios acadêmicos, para toda ali, a comunidade científica, é de suma importância. Então, a associação agradece imensamente. Vamos estar presentes em 2024 no ProFC, tá bom? Com certeza. É um prazer, Otávio. Muito obrigada mais uma vez por estar com vocês. E com certeza agora em 2024 faremos várias atividades em conjunto. E a UFMT, o Departamento de Psicologia, está aberto para a Associação de Psicologia do Estado do Mato Grosso. Muito obrigada. Só se tiver alguma pergunta rapidinho para a Daniela, por favor, faça agora rapidinho para a gente continuar. Autocuidado, cuidados individuais. Tem alguma no chat, Kênia? Acredito que vi mais agradecimentos para você por compartilhar sobre esse conhecimento com a gente.
Eu que agradeço, é um prazer sempre estar junto com vocês. Muito obrigada. Kênia, tem alguma Nenhuma pergunta? pergunta no chat. Não. Somente contribuições mesmo. Mas nenhuma pergunta. Tem alguma pergunta, alguma coisa ou não? Podemos continuar? Não. Podemos continuar. Colocado só pontuações. Então, pontuações. Então, pode apresentar a professora. Daniela, muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade, Kênia. A Fernanda Pinho, com o tema Impacto das redes sociais na saúde mental. Ela é graduada em psicologia pela UNIC, especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto de Terapia Cognitiva de São Paulo, pós-graduada em docência do ensino superior pela FAUC, mestre em sociologia pela UFMT e atuou por quase 10 anos na docência do ensino superior nos cursos de graduação e pós-graduação de psicologia. A Fernanda Pinho, no momento, atua como psicóloga clínica e supervisora clínica com ênfase no cognitivo comportamental. Olá, pessoal. Que bom que agora deu certo. Obrigada por aguardarem um pouquinho. E o problema realmente era meu computador, que não estava funcionando bem o microfone, infelizmente, né? Mas que bom que agora deu tudo certo, e eu me sinto muito honrada em estar aqui participando desse momento tão importante com vocês. E para falar de um tema que nunca esteve tão em alta, as pessoas conversam, falam muito sobre isso, mas não exatamente sobre algumas especificidades que eu gostaria de trazer hoje aqui, nessa tarde, nesse encontro maravilhoso, né? Então, né, a colega já me apresentou, mais uma vez, obrigada pela Associação de Psicologia de Mato Grosso pelo convite, e vamos conversar um pouquinho sobre os impactos das redes sociais na saúde mental, né? As redes sociais, elas estão cada vez mais presentes na nossa vida, né? Elas estão incluídas no nosso dia a dia, a maior parte de nós, inclusive, que está aqui, eu acredito que está aqui, porque ficou sabendo do encontro através de alguma rede social, então ela se tornou uma coisa natural para nós, né? Usar rede social se tornou uma coisa muito natural para nós. Até esses dias eu peguei meu pai dando risada, falei, o que foi que o senhor tá rindo? Ah, tô vendo uns vídeos aqui no TikTok. Falei, gente, mas tá que tá, né? Então, de mamando a caducando, as pessoas estão um pouquinho, de certa forma, bem mais envolvidas, na verdade, nas redes sociais, né? Vocês vão passando os slides, ou eu tenho algum controle? Tá, então pode passar mais um. Isso. Então, nós sabemos que a rede social, ela traz impactos na nossa saúde mental. Mas como é que elas impactam, né? Quanto elas impactam? Nós falamos, não fique muito na rede social porque isso não vai te fazer bem, não fique tanto tempo online porque isso não vai te fazer bem, mas realmente, de fato, quanto impacta, né? As redes sociais, elas são espaços virtuais que permitem relações e interações entre as pessoas e as organizações. Quando nós falamos de rede social, logo nos vem à mente, pode passar mais um slide, logo nos vem à mente sobre o Facebook, o Twitter, o Instagram, o Snapchat, o TikTok, são essas redes sociais que nos vêm à mente, não é? Eu costumo muito falar quando me perguntam assim, Fernanda, o que você acha de rede social para as crianças? Rede social para as crianças é a escola. Rede social para as crianças são os amigos. E para os adultos também deveria ser os amigos, o trabalho, o dia a dia, mas hoje nós conseguimos também ir um pouco além através dessas redes sociais que são as mais conhecidas, não é? A professora Daniela nos trouxe muito bem a conceituação de saúde mental, né? Explanou muito bem sobre os conceitos utilizados anteriormente e sobre o que de fato vem a ser a saúde mental.
E quando nós falamos sobre a saúde mental, não tem como nós falarmos sobre um único fator que influencia a saúde mental. A saúde mental ela é influenciada por diversos fatores, né? Ela é influenciada por fatores socioeconômicos, profissionais, biológicos, ambientais. Então, para que o ser humano tenha e goze de uma boa saúde mental, é importante que essas variáveis estejam em equilíbrio. Então, se nós estamos falando dos impactos da saúde mental, né? O impacto da rede social na saúde mental, nós precisamos entender um pouquinho sobre o que é rede social, que nós já entendemos do que se trata, e sobre saúde mental, que foi muito bem conceituado pela professora Daniela. Mas agora, vamos aos dados. Que dados nós temos? O que se sabe hoje em relação ao que impacta realmente a saúde mental, as redes sociais na nossa saúde mental? Então, uma instituição no Reino Unido, em parceria com o Movimento Saúde Jovem, realizou um estudo para entender se há impacto ou não, que impacto realmente estão em jogo em relação à rede social na saúde mental. E o que eles entenderam nessa pesquisa? Que os efeitos provocados na nossa saúde mental, elas podem ser tanto positivas, quanto nós também podemos ter efeitos nocivos. Então, antes de começarmos, já fica então entendendo que não dá para demonizar a rede social, não é? Mas ela também tem bastante efeitos nocivos. Então, na pesquisa, concluiu-se que o compartilhamento de fotos pelo Instagram impacta negativamente no sono, na autoimagem e aumenta o medo dos jovens de não vivenciar os mesmos acontecimentos que os outros compartilham nas redes sociais. Então, o que nós já temos de dados que essa pesquisa traz para nós? Impacta no sono, na autoimagem, aumenta o medo do jovem de não vivenciar aquilo que ele está vendo, né? E o medo de não poder um dia conquistar aquilo que o outro está mostrando. No sono, por exemplo, às vezes você está ali mexendo na rede social e aí, quando você vai para a cama, o maior quadro, os maiores casos de insônia que nós temos hoje não são provocados por eu estou sofrendo de insônia. Na verdade, são pessoas que sofrem de ansiedade e acabam tendo a insônia como consequência da ansiedade. Porque quando vão deitar, vão dormir, o que acaba vindo na cabeça, né? Aquela última imagem, pensamento sobre aquilo que ele acabou vendo, algumas reflexões, e aí é nessa hora que o soninho vai embora. Cerca de 70% dos jovens revelaram que a rede social, Instagram, fez com que eles se sentissem pior em relação à própria imagem. E aqui nos chama a atenção, mas por que só uma imagem postada na rede social tem o poder de fazer com que aquele que vê se sinta pior? E nós estamos falando, gente, de um público de 70%. Se sentiu pior em relação à própria imagem quando vem outras imagens na rede social. Beck, né, é o criador da terapia cognitivo-comportamental, ele fala sobre alguns erros de pensamento. O que são esses erros de pensamento? Formas de pensar que são distorcidas, que trazem sofrimento ao ser humano, que trazem distorções emocionais, comportamentais. E um desses erros de pensamento que ele traz é a comparação. Ele fala muito sobre quando os seres humanos cometem esse erro de pensamento, a tendência ao sofrimento. E é isso que acontece na rede social. Imagina que eu vejo uma foto de alguém, né? Vamos pensar na Virgínia, né? Que está super em alta. Eu vejo a foto da Virgínia na rede social e eu penso, nossa, gente, que barriga tanquinho, que magreza, que mulher mais linda. E automaticamente vem o erro de pensamento, o erro cognitivo, poxa, e eu aqui com uma barriga tão grande.
ou eu aqui que não sou magra como ela, né? Ela é tão linda, olha que pele perfeita, e eu tenho espinhas. Olha que vida boa, ela tá aí na praia numa boa, e eu tô aqui em casa fazendo nada. Então, automaticamente, quando as pessoas olham para a rede social, não todas as pessoas, mas aquelas que estão em vulnerabilidade maior, já despertam o quê? O erro de pensamento, que é a comparação. Inclusive, tem um livro chamado As 10 Bobagens que Pessoas Inteligentes Cometem, do autor Arthur Freeman, que fala justamente desses erros de pensamento. Então, né, tá aí porque os jovens se sentem muito mal quando eles veem imagens, essas fotos no Instagram, se sentem mal em relação à sua autoimagem, sua própria autoimagem, porque se comparam. Outras pesquisas sobre a influência da mídia na saúde mental revelam ainda que o tempo dispensado utilizando as redes sociais tem relação com o sentimento de isolamento do mundo real, o que pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais. Quanto mais as pessoas estão nas redes sociais, também pode crescer dentro delas o sentimento de isolamento do mundo. Como assim isolamento do mundo? Estou aqui sozinho, não tenho ninguém, e um monte de gente lá fora, rede social, se diverte, tem amigos e faz coisas legais. Então, eu sou sozinho no mundo, sou isolado, ou de alguma forma acabam se sentindo tão bem fazendo aquilo que acabam não sentindo necessidade de estar com outras pessoas, né? Então, de ambas as formas, vem a contribuir para esse isolamento e aí, em consequência, o aumento dos transtornos mentais. O excesso de uso, pessoal, das redes sociais também tem sido uma grande reforçadora para ansiosos sociais. Porque imagina, o ansioso social, ele tem medo de falar, conversar, estar com outras pessoas. E aí ele está dentro de uma rede social que ele vê vídeo, que ele conversa, que ele dá risada, que ele aprende receitas, que ele vê as pessoas. Então, mais ainda, ele não tem, entre aspas, necessidade de estar com outras pessoas. Porque qualquer coisa que ele precisa está na palma das mãos deles, né? Então, a rede social, nesse caso, também para ansiosos sociais, ela acaba se tornando uma reforçadora do comportamento de isolamento, porque ali ela encontra o que ela precisa sem precisar encontrar as pessoas de fato, falar com as pessoas de fato, e assim por diante. São muitos os impactos que observados na relação entre as redes sociais e a saúde mental. Mas por que esses impactos acontecem? Os impactos acontecem justamente porque as pessoas acabam sendo envolvidas pela dependência das redes sociais. Então, quando a dependência da rede social ela acontece, é que esses impactos maiores acabam vindo. Eu gostaria até de fazer um convite para cada um de vocês, depois que terminar o nosso encontro, vai lá na sua rede social, onde marca a hora de uso, e veja quanto tempo você está usando de rede social. Quanto tempo você está ficando ali manuseando e mexendo na rede social. Quanto mais horas de uso você tem, mais evidências, mais indicativos nós temos que você ou está dependente ou está próximo de uma dependência. Então, se você está usando bastante, meu caro, vamos diminuir, não é verdade? Então, os impactos, dentre os impactos mais comuns, né, causados, nós temos a ansiedade, e aí essa ansiedade, ela vem de pensamentos de preocupação,
né? Olha a imagem lá, olha, poxa vida, olha como a pessoa, será que um dia eu vou conseguir fazer o que a pessoa está fazendo? Será que um dia eu vou conseguir conquistar esse carro também? Será que um dia eu vou ter esse emprego que é tão legal? E se eu não conseguir conversar tão bem como essa pessoa da rede social conversa? E se eu não conseguir tanto êxito no meu consultório como essa pessoa que eu estou vendo tem? Então, todas essas preocupações são grandes preocupações que vêm a contribuir para o aumento da ansiedade. Aí nós temos também um outro fator, a depressão, né? Que a pessoa, quando se compara, ela também começa a achar que ela não é boa o suficiente, que ela é fraca, que ela é incapaz, que tudo é muito difícil para ela, que as pessoas conseguem e ela não consegue. E aí a tristeza acaba aumentando, o vazio acaba aumentando e a depressão só se acentuando, não é? A sensação de isolamento, que é aquilo que eu falei anteriormente. Agora, no final do ano, nós tivemos no consultório e eu vi muitas queixas, assim, de, poxa vida, foi um momento delicado, foi um momento difícil. Todo mundo estava se divertindo e eu não. Todo mundo estava num lugar rodeado de pessoas e eu não. Porque essa sensação, você vê uma foto lá que está a família reunida, e às vezes passou você, seu marido e o cachorro, você pensa, poxa vida, como a gente está isolado, né? Todo mundo tem um monte de gente, a gente não. Né? Então, um outro fator é isolamento. Outro fator importante que acaba sendo que a dependência nas redes sociais causa perda de acontecimento. Tem gente viajando. Nossa, só eu que não viajo. As pessoas estão em restaurantes. Gente, só eu que não vou a esses restaurantes. As pessoas estão se divertindo, eu não. As pessoas estão sendo felizes, eu não. Poxa, elas estão na cachoeira. Gente, olha o que eu estou perdendo. Eu estou aqui trabalhando. Meu Deus. Então, elas têm essa sensação de que elas estão perdendo alguma coisa e que aquilo não volta mais e que elas nunca mais vão poder fazer aquilo. E isso traz uma pressão tão grande. Um outro fator, né, um outro prejuízo, esgotamento. Às vezes você abre a rede social e aí tem algumas pessoas postam, por exemplo, checklist, né? Acordei às 5 da manhã, fiz meditação, orei, fui correr, preparei café da manhã, levei as crianças para a escola, trabalhei, fiz marmita, fiz não sei o que lá. À noite, fui para academia, fui não sei para onde. Aí a pessoa olha e fala, meu Deus, olha quantas coisas as pessoas estão fazendo. Eu mal dei conta de trabalhar e fazer jantar. As pessoas ficam esgotadas, por quê? Porque elas querem tentar acompanhar. Elas querem tentar fazer igual. Elas começam a se cobrar para também ter aquele ritmo de vida bonito que estão vendo por aí. Né? E quem é que tenta fazer tudo e consegue? Não é realista, né, gente? É muito bonito, acho lindo quando eu vejo, hoje acordei às 5 da manhã, já meditei, já fui correr, já preparei café da manhã e fui para o trabalho e fiz almoço e fui não sei para onde e fiz reunião e fiz trabalho, cheguei, arrumei o jantar e fiz isso. Lindo. E eu queria saber como que dá conta de fazer essas 1000 coisas, tendo família, tendo tantas outras coisas ou estando cansado. Só que quem olha isso e está no movimento de vulnerabilidade, não reflete que cada um de nós tem uma realidade. Mas só se cobra. Um outro fator, obsessão com o corpo. Nunca se viu tantas pessoas preocupadas com sua autoimagem. Nunca se viu tantas pessoas buscando por procedimentos estéticos. O Brasil é um dos países onde as pessoas mais investem dinheiro em autoimagem. Mais investem dinheiro em autoimagem. É o Brasil. E é o país onde nós temos as pessoas mais ansiosas do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Por que que as pessoas estão cada vez mais obcecadas pelo corpo?
De novo, mais uma vez, qual que é o ponto de referência que essas pessoas têm? A vizinha, que é normal, que vai trabalhar, ou a pessoa que está na rede social, que põe filtro, que aprendeu a fazer vários tipos de foto para pegar um melhor ângulo, para que fique a cintura mais fina, para que ela fique mais magra. Então, aí vem mais uma vez a comparação e a cobrança. E aí cresce enormemente, também acompanhando esse movimento de obsessão corporal, os transtornos alimentares, né? E aí também o cyberbullying, que antes o bullying era em casa, na escola, e hoje ele evoluiu mais um pouquinho e está ali nas redes sociais muito presente, não é? Então, assim, pensando em todas essas questões, pensando em todos os prejuízos que a dependência as redes sociais podem nos trazer, vale a pena nós nos perguntarmos, pode passar o slide, né? Vale a pena nós nos perguntarmos, são as redes sociais que merecem minha primeira e última atenção do dia? Você que está aí me escutando, você que está aí me ouvindo, é a rede social que merece a sua primeira e última atenção do dia? Acordou, a primeira coisa, já pega o celular para olhar o WhatsApp, sei lá o que, ou uma outra rede social. Antes de dormir, a última coisa, a última pessoa que recebe sua atenção é o celular? É ele que merece sua primeira e última atenção do dia? Então, se nós conseguirmos responder essa pergunta com sabedoria e todos os dias, antes de acordar, conseguirmos pensar justamente nisso. Às vezes a mãozinha já vai lá no celular. Epa, pera, quem merece a minha primeira atenção do dia? Se eu não quiser ficar doente, quem merece a minha primeira atenção do dia? Vou deitar e tô lá. Não, gente, pera. Quem merece minha última atenção do dia? Então, se você conseguir mudar a sua prioridade, você consegue ficar longe da estatística, que cresce cada vez mais das pessoas tendo prejuízo com as redes sociais. Só que rede social, como eu disse bem lá no começo, né, nós não estamos aqui para demonizar a rede social, porque ela também é muito boa. Ela também eu gosto muito de rede social, tenho minha rede social, gosto de postar foto, gosto de olhar, adoro que as pessoas viajam e postam e estão fazendo as coisas delas, receitas delas, e posto, adoro olhar, né? Quem não gosta? Ela também pode ter pontos positivos para nós. Mas, como utilizar as redes sociais de forma saudável? Então, aí passando para o próximo slide. Como nós podemos usar as redes sociais de forma saudável? Visto que a rede social ela pode também trazer benefício para nós. Nós podemos aprender tantas coisas através da rede social. Vocês que estão aqui por causa da rede social, porque viram de alguma forma a divulgação em alguma rede social, não é? Então, nós podemos sim utilizar a rede social de forma saudável, estabelecendo horários limites de uso. Lembra quando eu falei para vocês ali anteriormente na apresentação? Gente, dá uma olhada depois quando encerrar, quanto tempo você está ficando na rede social. Estabeleça um limite. Olha, eu vou usar 1 hora por dia, né? Eu vou usar só à tarde um período, eu vou usar só à noite um período. Então, coloca na sua configuração. A maioria das redes sociais tem uma configuração que você pode estabelecer o horário de uso. Quanto tempo você vai usar, ela vai mandar notificação para você que você já extrapolou sua hora de uso.
Então, uma excelente estratégia. Um outro ponto, uma outra forma saudável de utilizar a rede social: desative as notificações. Às vezes você não quer mexer na rede social, mas cada hora aparece uma notificação. O dedinho chega a coça, né? Já para clicar, já para olhar quem está conversando com você, quem postou alguma coisa. Então, desativar as notificações podem contribuir para diminuir a sua ansiedade e a vontade de olhar todo o tempo a rede social. E uma outra forma de utilizar também a rede social de uma forma saudável, gente: siga pessoas que produzam conteúdos saudáveis, né? Que falam de bem-estar, que falem sobre receitas que você gosta, que te traga alguma aprendizagem. Então, selecione melhor. Você tem problemas, você não consegue se organizar financeiramente, você vai ver na sua rede social, você segue 200 lojinhas. Né? Deixa de seguir essas lojinhas. Você tem maior dificuldade para fazer atividade física, você não está bem com o seu corpo, com a sua autoimagem, aí você segue todas as blogueiras que ficam o dia inteiro de biquíni, postando remedinho que é bom para melhorar a vitalidade, para perder peso, para não sei o quê. Você está cavando sua própria cova, né? Então, vamos seguir pessoas que agreguem, que tragam conteúdos leves, divertidos, porque a rede social ela tem essa função que é positiva. Trazer informação, interagir com as pessoas, nos aproximar das pessoas, diminuir os espaços, aprender. Então, ela pode ser usada de boa forma, se cada um de nós tiver cautela, tiver bom senso e estabelecer limites, porque esses é que são necessários para a manutenção da nossa saúde mental. Estabelecimento de limites razoáveis. Certo? Enfim, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é isso, né? Sobre isso, eu ficaria aqui um tempão conversando com vocês sobre isso, mas eu quis trazer esses dados que são bastante interessantes em relação aos impactos da rede social na saúde mental. Eu gostaria de agradecer a participação de cada um que esteve aqui comigo. Eu estou na rede social também, esse é o meu contato de rede social, @eu sou Fernanda Pinho, tem o meu site também, o meu celular também está aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira, uma ideia que você queira trocar comigo, eu estou à disposição, vai ser um prazer receber cada um de vocês. Certinho? Obrigada. Nós que agradecemos, professora. Você foi minha professora na graduação. Foi uma das que me ajudou a chegar no objetivo final. Agradeço muito a você, Fernanda, por todo o caminhar de graduação. Kênia, espera só um pouquinho, tá? Já que ela tá brigando aqui, você coloca comigo. Precisamos finalizar. Mas então, vou dar algumas justificativas, tá, para vocês. Primeiro, nos desculpem, infelizmente, a tecnologia é assim, ela tem os seus equívocos. Nós somos um pouquinho atrasados. Tem uma pergunta? Sobre o livro que a senhora citou. O livro que você citou, Fernanda? O nome, estão perguntando. As 10 bobagens que pessoas inteligentes cometem. O autor é Arthur Freeman. Ele fala de erros de pensamento, comparação, ele traz vários erros de pensamento e ensina de forma didática como lidar com eles para diminuir o sofrimento. É muito bom. Para psicólogo, para paciente, para público em geral, ele é maravilhoso. Isso mesmo, compartilhando Tem mais alguma pergunta, Kênia? Para Daniela, sobre os cuidados individuais, pessoal, este é o momento. Não? Quando ela verifica lá para a gente, pessoal, a primeira é as justificativas, né? Nos desculpem por essa questão mais tecnológica, infelizmente há atrasos na questão tecnológica, sempre estamos trabalhando para isso, mas é inevitável, né? Porque estamos em lugares diferentes.
A segunda justificativa é que o doutor Felipe Caseiro, ele está em Pernambuco, né? Então, em Pernambuco, neste momento, e desde o início da manhã, está chovendo muito e caiu um raio no bairro em que ele mora, e caiu a luz. Infelizmente, ele não vai poder participar do evento com a gente, né? Ficou muito chateado, porque ele vinha postando nas redes sociais, inclusive tem muita gente de Pernambuco inscrito. Ele queria muito participar, mas infelizmente ele já nos informou que não vai poder. Mas impede de outros momentos ele estar com a gente aí. Continuando, gostaria de agradecer aos nossos participantes mais uma vez. Eu gosto de agradecer, porque são vocês que fazem, enriquecem os eventos. Um dos principais aspectos aí da associação é promover realmente a psicologia no Estado, promover o crescimento da nossa profissão, promover o conhecimento, disseminar esse conhecimento tanto com a comunidade científica na qual nós estamos inseridos e também com a sociedade no contexto geral, porque quem sabe de psicologia são os nossos profissionais ou quem está ali na graduação. A sociedade ainda não tem esse conhecimento, não tem esse feeling que nós temos enquanto profissionais. Temos que disponibilizar isso para a sociedade, para que eles possam entender o nosso real papel, as nossas responsabilidades, o que é a nossa profissão, e desconstruir esse pensamento preconceituoso que vem perdurando por muitos anos. Mas, muito obrigado a todos. Fernanda, eu gostaria das suas considerações finais. E depois a Daniela. Por gentileza. Obrigada. Eu dei uma olhadinha rapidinho no chat, eu achei engraçado. Acho que alguém comentou assim: a pessoa faz 1000 coisas, oração, meditação, academia, não sei o que, cozinha, faz marmita, leva 1000 coisas e ela ainda consegue postar tudo isso. Gente, eu dou conta de trabalhar, cuidar da minha família e às vezes sobra algum tempo para compartilhar alguma coisa lá na rede social, né? Mas, enfim, somos nós aí. Mas, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e é um prazer sempre estar aqui com vocês e estar revendo, né, o Otávio, que é uma pessoa maravilhosa, um profissional maravilhoso, a Daniela, que eu tenho o prazer de sempre estar com a Daniela, já foi minha professora, já foi minha colega de trabalho, e aí estamos aqui juntos nessa tarde. Muito obrigada, Kenny, e toda a equipe que está por trás dessa tarde. Daniela. Eu também agradeço mais uma vez o convite da associação. Fernanda, retribuo o seu acolhimento, é um prazer, mesmo que seja pelas redes sociais, né, Fernanda? A gente se encontrar, né, aqui virtualmente, mas está valendo, foi ótimo esse encontro. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora. E deixo o convite aqui para vocês se aproximarem cada vez mais da Associação de Psicologia do Estado do Mato Grosso, ter vocês atuantes junto conosco, principalmente aí, né, os novos profissionais, vai fazer toda a diferença na nossa profissão. Como o Otávio falou, nós estamos vindo aí, né, de uma transformação na área da psicologia, uma psicologia mais plural, mais política, mais entrelaçada com as questões sociais, com as políticas públicas. Então, a participação de todos vocês é muito importante. E essa tarde hoje foi especial, porque vocês tiveram a felicidade de escolher temáticas muito relevantes para o nosso cotidiano. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Nós agradecemos a todos vocês por estarem presentes, aos nossos participantes. Temos alguns apontamentos, entre eles, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, lá no YouTube, né? Temos diversos conteúdos para vocês. Ouvir o podcast dos acadêmicos de psicologia, que também é muito importante. Temos o nosso podcast da Associação de Psicologia, para início nos próximos meses. E tem o ProEPSI, que é para os egressos de psicologia lá da UFMT, na qual a Daniela também aí organiza junto com os acadêmicos, que é muito importante e já estive presente. No mais, pessoal, sempre estejam presentes com a associação, conhecendo os profissionais, se for acadêmico, indiquem para os profissionais. A Fernanda Pinho, ela é uma excelente profissional, além de
acredito que supervisionar os acadêmicos também. A Daniela está lá no UFMT e ela é totalmente aberta a disponibilizar conhecimento, trocar figurinhas, pelo menos comigo a gente troca bastante. Vamos ter alguns eventos em parceria com a UFMT, fiquem ligados, é muito importante isso. E aos profissionais, estejam mais próximos, porque todas as instituições, elas são a nossa profissão. Né? Então, se você quer algo melhor para você e para o futuro da profissão, seja mais próximo, esteja junto do seu próprio colega de trabalho, ajudando, transformando a profissão de alguma maneira, pontuando, criticando, que é de suma importância. Por mais, a Associação de Psicologia agradece essa tarde de hoje que vocês estiveram presente com a gente. Kênia, fica à vontade. Bom, agradecemos a todos que esteve presente e finalizamos o terceiro webinário Janeiro Branco Enquanto há Tempo, o que fazer agora. Desejamos a todos um excelente 2024.